Março é o mês de conscientização sobre a endometriose, uma doença que causa muitas dores, é de difícil diagnóstico, prejudica a fertilidade e a qualidade de vida das mulheres. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com Clarissa Góes. Ô, Clarissa, como é que a endometriose ela pode ser diagnosticada? Olha, Pedro, é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico clínico e também existem exames que podem ajudar aí o médico a fechar esse quadro. Mas a gente vai falar mais sobre isso já já. Para a gente falar sobre a endometriose, o que é que ela provoca, a gente convidou aqui a Rafaela, que é representante comercial, e ela acabou de fazer a cirurgia de endometriose, uma doença que ela descobriu enquanto estava grávida, isso há 2 anos e meio, quando estava esperando por Alice. A Alice está bem em casa, mas foi uma gestação bem complicada para você, né? Bom dia, Rafaela. Bom dia, Clarissa. Foi bem complicada mesmo. Eu, quando descobri que estava grávida, eu descobri com 2 semanas. E aí foi assim, graças por eu ter descoberto tão cedo que eu consegui segurar a gestação, eu tive que ficar de repouso absoluto. Enfim, foi uma gestação bem complicadazinha para eu poder conseguir seguir adiante. E aí minha investigação começou a partir daí, porque depois que eu tive ela, eu comecei a sentir as minhas dores que eu já sentia antes da gestação, eu comecei a sentir assim, 100 vezes pior. E aí foi piorando, não só as dores não vinham só mais no período menstrual, vinham todos os dias. E aí comecei a ter dificuldade nas relações sexuais com meu marido. E assim foi piorando, comecei a ter dificuldade a evacuar, e assim foi só aumentando, só aumentando. Aí eu fiz uma cirurgia, fiz inúmeros exames e não conseguia diagnosticar. Fiz uma cirurgia para diagnosticar e tratar a endometriose e não consegui tratar. O médico me abriu, fechou e não fez nada. E daí foi minha preocupação. Comecei a procurar um outro médico, um centro especializado nisso, até chegar ao Dr. Neidson. E aí foi com ele, com a clínica dele, com o mapeamento que a clínica dele oferece, que eu descobri realmente que eu tinha 17 focos de endometriose, tinham vários órgãos comprometidos. E aí você fez a cirurgia no mês passado, ainda vai completar um mês, não é isso? E aí o que é que você já vem sentindo de melhoria na sua vida? Nesse 1 mês eu não senti cólica ainda. Isso já é um grande avanço. Com certeza. Para quem sentia todos os dias é um grande avanço. Sem dúvida alguma. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua situação, porque certamente muitas mulheres que estão nos assistindo também podem sentir, podem passar por essa situação da endometriose. 1 em cada 10 mulheres sofrem dessa doença e a gente convidou o Dr. Neidson Menezes, que é um médico ginecologista especialista nesse assunto, que acompanha a Rafaela. Infelizmente, o senhor chega um pouquinho mais para frente, infelizmente esse quadro que ela passou aqui, tanto sofrimento, é a realidade para muitas mulheres e que tem esse diagnóstico difícil, né, doutor Neidson? Bom dia. Bom dia a todos. Infelizmente, a doença é de grande sofrimento social para as famílias, para a convivência não só física como emocional para essas pacientes. E, infelizmente, o diagnóstico é postergado em torno de 10 anos para que a mulher descubra o que tem o confirmado diagnóstico de endometriose, e poucos lugares no país especializados para tratamento de endometriose, como deve ser preconizado, com a doença sendo vista com uma forma multidisciplinar, com vários profissionais envolvidos, para conseguir o tratamento e o benefício dessa paciente. O que é essa doença? O que é que provoca a endometriose? A endometriose é a presença de células semelhantes à célula de dentro do útero, que é o endométrio, fora do útero. Ela atinge a pelve em vários locais do organismo. Pode atingir intestino, pode atingir o espaço retrouterino, que foi atrás do útero, é o mais comum. Atinge ovários, trompas, bexiga, vários órgãos mais profundos, como nervos, vasos sanguíneos. Então, é uma situação de muita complicação. E os sintomas são geralmente decorrentes de onde o local que é atingido. Tá? Então, para todas as adolescentes ou mulheres que sentem dores incapacitantes, que comprometem sua qualidade de vida, tem que ir para a emergência com uma frequência grande, que não resolve com analgésico simples, pensar sempre em endometriose. A paciente que tem essa dificuldade social, a endometriose causa dor na relação sexual, compromete a vida do casal, e é um sintoma bem interessante. A endometriose é causa de separações, é causa de perda de emprego, absenteísmo muito grande e até de suicídio. Tá? Então, de março é um mês de conscientização para chamar atenção para a endometriose. É importante para as mulheres, mas também para a classe médica, porque o diagnóstico é difícil. Perfeito. Além desses sintomas iniciais, a paciente que tem constipação, que é prisão de ventre, intercalado com diarreia, dor na defecação no período menstrual, dor, dificuldade para urinar e, principalmente, infertilidade.
50% a 60% das mulheres com infertilidade têm endometriose. Então, muitas pacientes podem não apresentar o quadro de dor e, às vezes, o diagnóstico é atrasado mais ainda. Só descobre quando vão investigar uma infertilidade depois de 5, 6 anos tentando engravidar. O principal tratamento é a cirurgia, doutor? O tratamento cirúrgico tem que ser feito com a equipe multidisciplinar, com a equipe treinada, preparada para lidar e invadir o espaço da pelve e retirar todos os focos, todas as lesões, não como eram técnicas antigas, somente cauterizar os focos, que as recidivas, o retorno da doença era frequente, menos de um ano a paciente voltava com sintomas. Tirando todas as lesões e fazendo um tratamento complementar, aí com fisioterapia pélvica, uma nutrição funcional, atividade física, um bom diagnóstico na época, antes de direcionar a cirurgia, através do mapeamento para endometriose profunda, com a ultrassom com preparo intestinal, ou menos incidência aqui no Nordeste, a ressonância magnética, que todos precisam de profissionais especializados e preparados para diagnosticar essa lesão. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações. Mais uma vez a gente agradece também aqui a Rafaela por compartilhar com a gente esse sofrimento, que agora já se viu livre, né? Obrigada, Pedro.